E pela manhã eu compartilhei com a igreja que neste mês de abril, nós como igreja, o Senhor tem nos soprado a um direcionamento. Nesse mês de abril nós estaremos trilhando aí um caminho de contemplação. Todo o ministério de louvor, a intercessão. Talvez você viu aqui, meu Deus, 2 violões. Cadê o guitarrista dessa igreja? Cadê os vocais? E como a direção do Senhor, todo o ministério de louvor, nesse tempo, estará aí descansando para contemplar o Senhor. E os que estão aqui durante todo esse mês, os líderes do Ministério de Louvor aqui da Iba Centro estarão à frente, aqui ministrando. E juntamente com toda a equipe do Ministério de Louvor, nós estamos nos reunindo em oração. No final da semana, no início da semana, amanhã nós vamos ter uma reunião para falar qual foi a impressão que Deus ministrou ao coração de cada um referente aos cultos de hoje. Nós estamos num período de consagração, de jejum, em leitura da palavra, contemplando o Senhor. O ministério de intercessão também, toda a igreja envolvida nesse propósito. E eu quero convidar a você, talvez a chegar mais cedo, a começar a orar, a preparar o seu coração, a começar a adorar ao Senhor. Nós vamos entoar canções cristocêntricas, que exaltam os atributos de Deus, contemplando o Senhor, adorando Ele. E nós queremos convidar você, sabe, a adentrar esse caminho de contemplação. Amém? Mas para entendermos e trilharmos esse caminho de contemplação, nós precisamos entender o que é, de fato, contemplar. E segundo o dicionário, contemplar significa fixar o olhar atentamente em uma pessoa ou algo com encantamento, com admiração. Contemplação, contemplar é ter um olhar fascinante. E eu te pergunto nessa noite, o que você tem contemplado? Porque você é aquilo que contempla. Você é transformado à imagem daquilo que contempla, daquilo que você admira. E o seu modo de viver hoje revela o que fascina o seu coração e tem o seu olhar. Será que alguém, ao olhar para você, para o seu modo de viver, verá Jesus? Porque se nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos, que observamos, se de fato olhamos para o Senhor e contemplando a sua face, nós somos transformados de glória em glória e vivemos uma vida de retidão ao Pai. Porque nós estamos refletindo aquele que vemos todos os dias. E as pessoas ao nosso redor, elas podem contemplar isso em nós. E isso nos remete ao que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 13, 18, que diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Nós fomos criados para contemplar o nosso Deus. Mas como contemplar o Senhor de uma forma prática? Claro, olhando para Cristo e sendo como Ele. E com base no capítulo 2 de Filipenses, nessa noite, nós vamos ver 4 atitudes práticas para reproduzirmos e refletirmos o exemplo de Jesus. Será que você pode abrir aí comigo? Filipenses, no capítulo 2. Vamos ler nos versos 5 ao 11. Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana,
ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus os exaltou de sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Será que você pode curvar a sua cabeça mais uma vez? Vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua graça e misericórdia que tem se renovado sobre nossas vidas nesse dia. Te agradecemos pela tua doce presença neste lugar. Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos de podermos adorar ao Senhor na beleza da tua santidade e de sentarmos para ouvir a tua palavra, porque a tua palavra ela gera fé em nosso coração e nós somos movidos em ti, nós queremos nos mover em ti. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que a nossa mente, o nosso coração estejam cativos à tua palavra, à tua direção, que os nossos ouvidos estejam abertos, atentos à tua voz, à tua direção. Espírito Santo, flua em nós e através de nós. Te agradecemos pela tua doce presença e pelo teu amor que nos alcançou até aqui, Senhor. E nós viveremos e desfrutaremos desse amor para todo sempre. E nós queremos corresponder, Senhor, a este olhar. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pela manhã eu compartilhei que eu tenho 2 filhas, uma mais velha e uma mais novinha. Claro, não são gêmeas, né, Tânia? E eu me lembro de quando uma delas, pequeninas, ela pegou um salto e ficava lá, andando dentro de casa. E de repente ela ficava assim, aleluia, igreja, aleluia. E aí pegava o controle da TV e colocava as bonecas no sofá e ficava lá. Falava e falava um tanto de coisa que eu não entendia nada. E batia o pé. E ali eu achava engraçado, bonitinho. E eu parei para refletir, eu estou assim, poxa, isso eu tenho que compartilhar porque faz muito sentido ao compartilhar essa palavra. Talvez você, pai e mãe, ao olhar para os seus filhos, talvez sejam grandes ou pequenos ainda, você ainda tem lembrança de algo que eles fizeram pequeno, imitando alguém ou algo. Talvez você não sei, mas a minha mais velha, na época pequenininha, ela gostava de um desenho que chamava Caiu. E esse desenho era um menininho que tinha ali sua família e ele ficava, né, assim, vou explicar. Aí de repente, na refeição, ela ficava assim, não quero essa comida. Eu fico assim, que isso? Que comportamento é esse? Né? Onde que essa menina está aprendendo isso? E a gente ficava incomodado e ela ficava, empurrava o prato assim da mesa, não quero. Aí um certo dia, estou ali lavando a louça e um desenho está tocando na TV. E aí, de repente, eu ouço as mesmas palavras na mesma entonação melodramática. Não quero essa comida. Eu fui correndo para ver. Eu estou assim, já te vi. É aqui, né? Você está aprendendo essas coisas. E aí, por que eu estou compartilhando isso? Porque o tempo que ela observava, que ela contemplava aquele desenho, aquilo ali foi internalizando e ela estava imitando, achando que aquilo ali era algo normal. E a partir de então, a gente cortou esse desenho e voltou tudo ao normal. Então, talvez, você ao olhar para sua criança ou para alguma criança, você vê ali que ela tem essa habilidade de imitar, porque as crianças observam. E com isso eu te pergunto, qual é o segredo da imitação? O segredo da imitação é a observação, é um olhar atento. E aqui nesse capítulo 2 de Filipenses, do qual nós lemos, é um convite para imitarmos a Cristo. Olha só aqui no verso 5, na Nova Almeida atualizada, como nós lemos, diz assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Quando você abre essa mesma passagem, mas numa versão diferente, a Almeida Revista Atualizada, diz assim,
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando você vai para outra versão, a NVI, está lá assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que isso, hein? Foi sincronizado. Portanto, é o nosso dever imitar o Senhor. Devemos reproduzir o seu coração e caráter. Nós devemos ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, mas também as mesmas atitudes. E o segredo da imitação é a observação. É um olhar fixo, atento, fascinado. Ou seja, a melhor maneira de imitar é contemplar. E aí eu te pergunto, você tem imitado Jesus? E nessa noite, como eu disse, eu quero convidar a você a contemplar Cristo através desse capítulo 2 de Filipenses, porque aqui ele nos apresenta 4 atitudes práticas para refletirmos e produzirmos o exemplo do nosso Senhor Jesus. Primeira atitude que nós vemos aqui, a autorrenúncia. Olha só no verso 6, no 7, na parte A, diz assim: que mesmo existindo na forma de Deus, não o que considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Paulo aqui não está dizendo que Cristo deixou de ser Deus, não. Paulo ele está dizendo que para cumprir o plano eterno de Deus Pai, Cristo temporariamente abriu mão dos seus direitos divinos e se esvaziou por amor à humanidade. Enquanto ele esteve entre nós, Jesus ele não se valeu dos seus direitos e atributos divinos. Ele não se apegou a isso. Ele não tirou proveitos e vantagens dos seus poderes celestiais. Pelo contrário, por um espaço de tempo, Jesus ele abriu mão de todos os seus direitos por amor aos homens. Então nós vemos que Cristo ele demonstrou uma atitude de autorrenúncia. Mas para quê? Para nos abençoar. E nós, como imitadores de Cristo Jesus, nós devemos seguir esse exemplo de Cristo. E sempre que oportuno, nós também devemos demonstrar atitudes de autorrenúncia para abençoar pessoas. A autorrenúncia de Cristo, ela está relacionada ao esvaziamento de si, porque Ele se esvaziou da sua glória, da sua riqueza celestial, das suas prerrogativas. E nós precisamos imitar essa atitude. Se Ele foi capaz de renunciar tudo que era celestial por amor a nós, será que eu e você não podemos nos esvaziar daquilo que é terreno por amor a Ele? E aí eu te pergunto, quantas renúncias você já fez por amor a Cristo? Quanto de si você já renunciou para abençoar pessoas? Será que nós estamos olhando firmemente para Cristo ao ponto de sermos parecidos com Ele? Porque se ao contemplarmos ao Senhor, ao observarmos, ao ficarmos com o olhar atento, fixo nele, nós vamos imitá-lo. Será que essa atitude de autorrenúncia nós temos reproduzido na nossa vida, no nosso estilo de vida? Será que de fato temos contemplado o Senhor? Autorrenúncia, a primeira atitude prática de imitarmos o Senhor. Nesse verso nós vemos uma segunda atitude, serviço. No verso 7, na parte B, diz: assumindo a forma de servo. Jesus, ele veio para servir. Ele serviu pecadores, publicanos, meretrizes, famintos, doentes, enlutados. Jesus é aquele que lavou os pés dos próprios discípulos como um ato de serviço. Meus irmãos, se Jesus, sendo o Rei da Glória, Ele veio para servir pessoas, o que é que nós estamos esperando para servir uns aos outros em amor? Mas talvez você pode dizer: ah, pastora,
Eu não gosto de servir porque isso não dá ibope, isso não dá curtida, não tem como ficar postando no Instagram. Mas você precisa entender uma coisa. Espero que não tenha esse tipo de pensamento. Mas você precisa entender uma coisa. Ministério não é lugar de ser visto. Mas ministério é lugar de serviço. Ah, pastora, mas servir para mim é coisa de gente pequena. Eu gosto de coisas grandes. Não, meu irmão. Pequeno é quem não pensa em mais ninguém além de si mesmo. Servir é coisa para gente grande, gente madura. Servir é coisa de gente forte, pois o fraco geralmente está ocupado demais cuidando apenas de si. No reino de Deus, o serviço não é demonstração de fraqueza, mas é um ato de nobreza, porque os maiores são aqueles que aprenderam a servir pessoas. Jesus é o Rei da Glória. Mas a Bíblia diz que ele assumiu a forma de servo. E servo aqui nesse contexto, no grego, quer dizer escravo. Ou seja, se o rei de todos se tornou servo de todos, ele trocou a coroa por uma cruz. E eu nunca vi, não sei você, mas eu nunca vi uma história onde um legítimo rei decide se tornar escravo por amor ao seu povo. Acho que nem ficção, nem desenho infantil. Mas por que Jesus fez isso? Ele se rebaixou à nossa condição de escravos, para que por meio da cruz, ele pudesse nos elevar a uma posição de nobreza. Olha o que está escrito em Colossenses 1,13. Diz assim: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, se Jesus serviu, o que é que nós estamos esperando para servirmos uns aos outros em amor? Porque o amor de Jesus, ele pode e deve ser revelado no serviço, no servir as pessoas. Pela manhã eu disse, não nos vale de nada nos ajuntarmos aqui em um culto dominical, elevarmos as nossas mãos, olharmos para o Senhor e não olhar para o nosso irmão que está ao lado. Isso seria uma hipocrisia. Nós precisamos servir em amor. Amém? Eu estou brava? Porque da última vez vocês ficaram assim, ó. Nós precisamos aprender com o nosso Jesus. Quando olhamos, nós imitamos. Nós precisamos contemplá-lo. Autorrenúncia, serviço. Qual terceira atitude? Empatia. Olha só, na parte C do verso 7 diz: tornando-se semelhantes aos seres humanos e reconhecido em figura humana. O Rei da Glória se tornou semelhante a nós. Cristo, ele se colocou em nosso lugar. Jesus, ele esteve na nossa pele. Ele se fez igual para sentir o que a gente sentia. Ele colocou os seus próprios pés nos nossos sapatos. Ele experimentou as nossas limitações humanas. Empatia. Mas o que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar um do outro, de entendê-lo na sua própria visão e experiência. Ter empatia é a sensibilidade que temos de sentir a dor do outro. E se quisermos verificar como anda a nossa espiritualidade, nós precisamos verificar se estamos sensíveis à dor daqueles que estão próximos de nós. Porque se a dor do outro não dói em mim, alguma coisa está errada. Se a doença do meu irmão não me incomoda, é sinal que a minha doença é pior do que a dele. E se nós olhamos para Cristo, Ele nos demonstrou empatia, Ele se colocou no nosso lugar, sentindo as nossas dores, entendendo as nossas limitações, o porquê de nós não refletirmos isto e sermos empáticos uns com os outros. Você sabe por que as pessoas brigam? Porque não tem empatia, porque elas não se colocam no lugar uma das outras.
Geralmente as pessoas são egoístas e tendem a olhar somente para si. Mas se fizéssemos o contrário, talvez ninguém brigaria. Pensa que maravilha! Assim como Jesus, ele se colocou no nosso lugar, nós também devemos nos colocar no lugar uns dos outros. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu entendo melhor o que o meu irmão está passando. Eu julgo menos e oro mais. Aqui eu troco a dureza do coração pela misericórdia. Eu substituo um dedo apontado por uma mão estendida. E eu me torno mais prático e menos dramático. Eu me torno mais parecido com Jesus, mais semelhante com aquele que eu contemplo, Cristo. Autorrenúncia, servo de todos, o serviço, empatia. E a quarta, última e não menos importante, nós aprendemos com Jesus sobre a obediência total. Olha aqui no verso 8, ele diz: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo, ele foi perfeitamente submisso e obediente à vontade do Pai. Por amor e obediência, Cristo, ele entregou a sua própria vida. Por obediência, ele experimentou a pior das humilhações, que foi a cruz do Calvário. Cristo, ele foi obediente até o fim. E nós, uma vez que o contemplamos, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Devemos ser obedientes a Deus até o fim. Devemos ser obedientes ao que a Bíblia diz, custe o que custar. Mas para obedecer a Deus, eu preciso sujeitar a minha vontade à vontade dEle. Por isso que obediência a Deus é uma questão de confiança, de fé e confiança. Porque nós entendemos que quem confia, obedece. E se obedece, é porque confia. E para obedecer a Deus, nem sempre, meu irmão, você vai precisar entender o que Ele está fazendo. Você precisará somente confiar, sabendo que Ele sabe o que está fazendo. Obediência total. E diante dessas 4 atitudes simples, práticas, para refletirmos e reproduzirmos autorrenúncia, serviço, empatia e obediência total. Será que de fato a nossa vida tem refletido o que verdadeiramente contemplamos? O que dizemos que contemplamos? Se de fato nós contemplamos o Senhor, nós imitamos o que nós estamos vendo. E para concluir, existe um resultado ao exercer todas essas atitudes. Cristo nos ensina que esse caminho de renúncia e humilhação, ele produz um resultado. E esse resultado é a exaltação. Cristo, ele foi exaltado pelo Pai. Aquele mesmo homem que foi insultado pelos homens, ele foi exaltado por Deus. E ele recebeu um nome que estava acima de todo nome. Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus. E essa mesma autoridade, Jesus, ele reparte com toda a igreja. Por quê? Porque nós somos imitadores dele. Sigamos o exemplo de Cristo Jesus. Olha só o que fala em 1 João 2,6. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vou repetir. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Ele se esvaziou e assumiu forma de servo. Ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas como nós sabemos, ele é a pior das humilhações. A cruz não teve poder para pará-lo. A morte não teve poder para segurá-lo, porque ele ressuscitou.
Então, se por um lado Cristo desceu a escadaria da renúncia, a partir do momento que Ele ressuscita, Ele começa a subir a escadaria da exaltação. E toda verdadeira exaltação não vem de homens, não vem da terra, mas a verdadeira exaltação, ela vem do alto, ela vem de Deus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Não espere receber a sua recompensa nessa terra. Não seja dependente do reconhecimento humano. Não fique esperando a glória dos homens. Porque a verdadeira exaltação, ela vem do alto, ela vem de Deus. Vamos olhar para Cristo e sermos como Cristo. Ele morreu para que outros pudessem viver. É tempo de nos esvaziarmos. É tempo de servir a Deus enquanto servirmos pessoas. É tempo de empatia. É tempo de sermos humildes e totalmente obedientes ao que a Bíblia diz. É tempo de sermos parecidos com Jesus e seguirmos o seu exemplo. Quando você segue o exemplo de Jesus, Deus, Ele é glorificado. E o nome de Cristo, Ele é exaltado através da sua vida, do seu modo de viver. Por isso, olhe para Cristo. Seja como Cristo. Imite aquele que você contempla. Você é aquilo que você contempla. E se eu perguntar aqui, quanto tempo de caminhada cristã você tem? Você reflete aquilo que você contempla? Nós fomos criados para contemplar a imagem de Cristo Jesus. Nós precisamos contemplar o Senhor. Talvez o nosso olhar, ele se distrai muito fácil. Nós somos criados para contemplar beleza, para buscar prazer. Mas nós fomos criados para contemplar a beleza de Cristo Jesus, porque nele existe, Ele é o próprio prazer. Só que o pecado, ele tomou conta e tem deturpado isso, trazendo falsas belezas, falsos prazeres. E muitas vezes nós desviamos o nosso olhar. Olhamos para Ele, sabemos que Ele está lá, mas desviamos o nosso olhar e admiramos tantas outras coisas. E imitamos tantas outras coisas. Talvez um influencer ou um pastor top aí, coach. Talvez aquilo que os seus olhos têm consumido todos os dias. Eu falei aqui pela manhã, o dorama está no auge, né? E eu quero perdoar as irmãs que me viciaram, que me apresentaram. Eu libero perdão sobre sua vida. E é interessante que quando nós contemplamos, observamos, admiramos uma cultura, nós queremos parecer algo assim, ficar parecidos, né? Nunca vi tanta gente comer miojo como essa época. E agora o miojo é chique, né? Com pauzinho. Também nunca vi comer tanto frango frito como nos últimos tempos. Até aumentou. Porque as pessoas estão assistindo, estão ali se entregando numa cultura e tentando. Gente, sinceramente, quando eu comecei a assistir, me deu vontade de comer frango frito. Daquele jeito lá. Mas porque nós, seres humanos, nós absorvemos as coisas muito rápido. Pela manhã também eu compartilhei que eu gosto muito de espanhol. E é interessante que eu consigo interpretar, eu consigo ouvir, mas eu tenho uma dificuldade de falar. E eu estava assistindo uma série em espanhol e ali, de repente, eu estava absorvendo tanto, né, áudio e legenda em espanhol, que de repente, uma das minhas meninas fez alguma coisa, eu chamei a atenção delas em espanhol, vocês acreditam? Eu falei assim, olha só, nós somos resultado daquilo que nós observamos e contemplamos. Será que em 24 horas do nosso dia nós temos parado para contemplar o Senhor? Nós precisamos olhar para Jesus. Sabe por quê? Assim como esses exemplos aqui bobos, simples do nosso dia a dia, nós imitamos de uma forma muito rápida.
Mas se nós estivermos com o olhar fixado no Senhor todos os dias, um irmão, ele vai pisar no nosso pé, a nossa reação vai ser: oh, meu irmão, eu coloquei o meu pé debaixo do seu, me desculpe. Você vai, sabe, ser empático, vai ali renunciar ali à sua justiça, à sua certeza, para ficar tudo bem. Como eu disse no começo, nós como Ministério de Louvor estamos vivendo algo intenso, buscando algo intenso em Deus. E na sexta-feira nós estávamos aqui orando. E eu estava ali, sabe quando você inicia uma oração, engatando uma marcha, e fala assim: oh Senhor. E eu gosto de orar caminhando e falei: Senhor, né, que a tua igreja, que nós como igreja aprendamos a contemplar o Senhor. A tua igreja clama por mais intimidade contigo. E de repente, o Senhor falou algo no meu coração que ainda está aqui, sabe, preso. E me veio um temor tão grande e eu não sabia nem mais o que falar, além de pedir perdão. E Ele disse que a noiva clama por intimidade, mas não quer se despir perante a presença dEle. Muitas vezes nós não queremos desnudar o nosso coração, porque nós não estamos puros. E aquilo ali veio com um temor no meu coração, e eu falo isso com muito temor para vocês. E o Senhor, Ele veio trazendo essas impressões e falando, trazendo exemplos de casamento, de matrimônio. E aí me trouxe à memória um casal que está em eminência do casamento, está noivo e almejando o matrimônio. Esse casal, ele não fala nada mais além do que os preparativos do seu casamento. Essa noiva está apaixonada pelo noivo. Um só tem olhar um pelo outro. Eles estão apaixonados, fascinados, admirando ali a beleza um do outro. Mas do contrário também, aquele casamento que é firmado por um contrato, por um pacto, porque sabe que precisa se casar. Não há desejo, não há fascinação, não há um olhar admirado pelo noivo. Ele só está casando porque ele entendeu que ele precisa se casar. E o Senhor ao mesmo tempo foi dando esses exemplos e foi falando: será que ao olhar para a minha noiva, eu posso contemplar com um olhar fascinado, admirando a minha noiva? E Ele continuou falando: a minha noiva tem adulterado o seu coração. O seu olhar tem brilhado para outros amores, outras coisas. E o seu olhar não tem sido para mim. E isso nos vem um temor muito grande. E eu comecei a pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão ao Senhor. E como eu disse, em 24 horas do nosso dia, meus irmãos, qual é a boa parte? Qual é o tempo, o momento que nós paramos para contemplar o amado das nossas almas? O nosso noivo, qual é o momento que paramos para admirá-lo? Qual é o momento do nosso dia que queremos falar sobre ele para as pessoas? Você tem vivido essa obediência, essa aliança, em obediência como um contrato, entendendo porque você precisa amar o noivo para você ir para o céu? Ou você tem desejado o noivo com um olhar fascinado e entendendo que o céu é Jesus? Que você pode viver o paraíso todos os dias, simplesmente ao olhar para Jesus. Sabe, uma noiva prudente, ela não envergonha o seu noivo com suas atitudes. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós precisamos examinar o nosso coração. Em que o nosso coração tem se adulterado? Será que é na cobiça, é o dinheiro, é a fama? Será que é o reconhecimento, é o aplauso dos homens? Será que é o time de futebol? Será que é a sua família? Será que é a sua carreira profissional? O que é que tem tomado o seu coração e desviado o brilho do seu olhar?
O que é que você tem refletido no seu dia a dia? A igreja precisa voltar a ter desejo de falar com Ele, de falar dEle. O que mais acontece são pessoas questionando teologia. Se existe, se isso está certo, se isso está errado. Mas é raro ver pessoas falando sobre a beleza, sobre a simplicidade, sabe? Sobre a singeleza da pessoa de Jesus. Queremos discutir convicções, queremos discutir habilidades teológicas, queremos impor um conhecimento do qual achamos e pensamos que temos. Mas se você não contempla o Senhor, você não tem nada. Você vive uma vida de hipocrisia. Eu vivo uma vida de hipocrisia. Se levantamos as nossas mãos durante o louvor, falando, quero olhar para ti, e na segunda-feira você desvia o olhar, porque o seu olhar, o seu coração está consumido por aquilo que tem atraído o seu olhar no seu dia a dia. O Espírito Santo nos desperta nesse dia a contemplá-lo, a restaurar essa aliança de amor. O nosso coração precisa voltar a queimar de amor pelo Senhor. E esse queimar de amor pelo Senhor não são canções que vai ficar show, não. Esse queimar no seu coração é contemplar o Senhor, é se apaixonar, é voltar na singeleza, na simplicidade desse amor. E se você diz que adora o Senhor, que vive um avivamento, que vive uma vida de e fala mal do seu irmão, isso é hipocrisia. Se você não coloca no lugar do seu irmão que está doente, que está passando por uma dificuldade, isso é hipocrisia. Você está contemplando qualquer outra coisa, menos o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque como vimos aqui, coisas simples, práticas, que precisamos refletir. Autorrenúncia, serviço, empatia, obediência total. Nós precisamos voltar o nosso olhar para Ele. Precisamos rever o evangelho que temos vivido. Não mais viver uma vida de religiosidade, mas viver o cristianismo puro e simples da maneira que se deve viver. O Senhor está nos soprando a esse caminho de contemplação, de voltar o nosso olhar para Ele. Porque quando olhamos para o Senhor, meus irmãos, quando olhamos os olhos do Senhor, nós podemos ver o reflexo do olhar dele, nós podemos nos contemplar, e a nossa identidade de filho, ela é resgatada. O Senhor começa a trabalhar em nós e nos mostrar tudo aquilo que estava nos afastando dele. Nós precisamos fixar o nosso olhar no Senhor, porque se você diz que você é um cristão, se você diz que você é filho de Deus e não vive uma vida segundo o que está nos propondo, a imitação de Cristo Jesus, não seja um simpatizante gospel, não seja um simpatizante evangélico, mas seja um filho íntegro, que olhe para o seu pai e imita o seu pai. Onde você encontra prazer, onde você encontra contentamento nele. Não será a sua carreira profissional, não será o dinheiro que vai chegar na conta durante essa semana, não será os seus diplomas, não serão os seus diplomas, não serão as suas viagens internacionais, não serão as coisas que o seu coração almeja. O prazer e a beleza que nós temos a necessidade de contemplar é somente em Cristo Jesus. E uma vez que olhamos para Ele, nós somos totalmente satisfeitos. Nada mais nos atrai, nada mais nos atrai, e nada terá o poder de nos afastar desse lugar seguro. É isso, é simples, não tem nenhuma fórmula mágica. Somente a noiva do Cordeiro precisa
voltar a ter desejo pelo noivo, a olhar para Ele, a contemplar Ele. Será que você pode se colocar de pé? Às vezes, sutilmente, o nosso coração, ele vai sendo adulterado por paixões, por falsas paixões, por falsos prazeres, por falsas belezas, por falsas convicções. Mas Ele é um Deus de amor. Com amor eterno Ele nos amou, e com bondade Ele tem nos atraído a Ele todos os dias. E nessa noite Ele nos atrai com cordas de amor. Ele está com os braços abertos, nos esperando. E quando Ele olhar para a noiva dele, assim como está escrito lá em Apocalipse, a nova Jerusalém, eis que contemplo a minha noiva, adornada, pura, imaculada, com os vestidos brancos, alvos como a neve, não mais sujos com pecado. Oh, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Queremos olhar para o Senhor. Perdão, perdão. Restaura, Senhor, o amor nos nossos corações. Restaura, Senhor, a canção de amor dentro de nós. Permita que o nosso coração queime outra vez de amor por Ti, Senhor. Oh, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais satisfaz. Faça desse verso a sua oração a Ele. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais, nada nos satisfaz. Nada, nada, nada. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Vamos dizer a Ele: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, na medida em que Te conheço mais. Diga: tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, Declare isso. nada mais me satisfaz. Não existe prazer maior, Deus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz.